criatura aparece diante de seus olhos. Gil, caindo na loucura, começa a gritar. Sangue começou a escorrer de seus olhos e boca. Assim como as meninas, a criatura na frente dele suspirou, fazendo sua expiração soar como uma rajada de vento. O menino começa a gritar e fazer uma careta de dor. Assim como você vê Xinyu segurando o cabelo dela, enlouquecendo. Pensa no quanto dói e ela não quer mais pedir para ela parar. E para ela não influenciar essa criatura, sangrando de seus olhos, a garota em sua cabeça diz que ela deve parar. Sentado no chão, você logo pensa consigo mesmo que tudo vai passar. A mão fantasmagórica do cara estende a mão para a criança. Tocando seu ombro, a menina sentiu a presença de Loki atrás dela. Ela se virou instantaneamente, quando de repente uma notificação apareceu na frente dela. Ela olha para o lado chamando Doc, a palavra tio. As notificações atrás dela dizem que uma constelação que ainda não tem um nome está olhando para a garota e balançando a cabeça em sua direção. Ela leu o aviso e imediatamente se recompõe tentando superar o vento. A garota fica na frente do monstro e caminha direto para ele com as pernas trêmulas. Ela fica ao lado de sua boca, tentando alcançá-lo com as mãos. Quando de repente ela toca sua boca, a garota treme, enquanto ela tenta penetrar na consciência da criatura. Ordenando que ele olhasse nos olhos dela, de repente, ele se levantou, olhando para ela e rosnando com um som alto e husky. Olhando para ele e chorando. Diz que sabe o quanto isso o machuca. Mas isso não é uma razão para se tornar um monstro. A criatura responde com outro rugido, tornando seu olhar mais triste. A menina tira da jaqueta uma fruta. Urna de caixas de saque, ela é iluminada por magia e segurando-o pela boca. Convida-o a sair daqui juntos. O aviso afirma que o cenário principal é o número 9. A categoria principal e as estatísticas restantes são desconhecidas. De repente, um barulho estranho vem do subsolo, causando uma enorme criatura com tentáculos e monstros. Para parar, em confusão, Reinhardt, olhando para baixo, pergunta o que está acontecendo. Seus tentáculos instantaneamente começam a secar, transformando Sei em raízes secas marrons. A criatura olha para o seu emaciado membros com surpresa e medo em um momento. Gerba começa a tossir seu sangue verde, percebendo algo quebrando o chão abaixo dele. Ele vê uma enorme criatura abaixo dele, mastigando seus tentáculos e enraiza o homem à sua imagem. Pergunta ao monstro como ele fez isso. E de repente, a criatura, com toda sua força, rasgou um enorme pedaço do tentáculo do chão, subindo acima da terra em toda a sua glória. Gerba começa para furiosamente. Gritou a palavra sem se curvar em seu estômago. O monstro continua a roer suas raízes e tentáculos. Uma explosão inesperada ocorre atrás da silhueta
do passeio Rest. As asas esfarrapadas de alguém se abriram contra o céu escuro. Alguém correu para cima com enorme força, esmagando o chão e pedras sob a sombra de uma criatura voando de cima das cobertas. A imagem de GIRB, a equipe de Hugh também observa a criatura. Olhando para cima, seu olhar direcionado diretamente para o ponto. Observando com confiança suas ações. O personagem principal pronuncia um nome da criatura. Chimera Dragon, um enorme dragão, sobe acima da terra. Contra o fundo do amanhecer. Abrindo as asas e olhando diretamente para Reinhardt, que estava abaixo da garota, grita para Yusun e Gilliam, que estão sentados na cabeça do dragão. Gerba sangrando seu sangue verde do nariz e da boca. Começa a ficar com raiva, suando de estresse. De repente ele dirigiu todo o seu restante tentáculos em direção ao dragão, enquanto gritava em hostilidade brutal. De repente a criatura sentiu que havia alguém por trás disso e June estava voando. Direto para ele o homem usa a técnica, balançando sua espada centenas de vezes na frente da criatura, fazendo com que fosse surpreendido pelos inúmeros ataques. No momento, o peito e a cabeça de Gerd voam. Longe do resto de seus tentáculos, ele se encolheu de dor. O corpo do homem continua a cair. Quando de repente o dragão Quimera agarra seu restante tentáculos com a boca. O corpo dos avisos G e RB caindo, June e Yuki, voando para ele com espadas o restante. Tentáculos caem no chão, criando um som característico. O corpo de Ryan Heights cai com eles. O homem sem vida olha para cima, onde um enorme dragão voa no céu, consultando o sol com um som alto. Ele começa a rosnar por todo o território. Abrindo a boca, os monstros assustados, que ouviram isso, começaram a prestar atenção no céu. E então fugiu completamente através de algumas pessoas. E escalando as paredes, o dragão voa sobre o pátio de edifícios, afastando vários tipos de monstros. Os tentáculos queimando o castelo. E o dragão voando de cima assusta longe o resto dos monstros. Junho pisa no chão, aproximando-se da criatura derrotada, deitada em cima dela. Rhianhide começa a tossir sangue, enquanto estava deitado ao lado dos pés do protagonista. Olhando para você, John Yuki parado acima dele. Ele diz que no final todos os eventos permanecem apenas entretenimento para seres que subiram em status. As pessoas que ouviram isso, incluindo Von em primeiro plano, começa a ficar cada vez mais zangado. A multidão começa para gritar para John de Gerba que ele é um hipócrita e que ele preferia morrer, chamando todos para matá-lo. A criatura deitada no chão ouve todos os chamados da multidão por sua morte, ao qual ele diz que quase ninguém vai acreditar, mas ele sinceramente queria salvá-los de todo o coração.
Interrompendo a criatura, June diz que sabe disso. Lágrimas verdes começaram a fluir dos olhos de Ryan Heights. O personagem principal olha para baixo com calma. Ele lança uma sombra no rosto da criatura, enquanto ele diz que Eugene realmente o entende em sua cabeça. Gerba pergunta: por que Parresley, que a pessoa cujo rosto ele vê pela primeira vez, o entende completamente? A multidão parada atrás dos personagens continua a gritar chamadas para matar o monstro. Com lágrimas nos olhos, a criatura pergunta se eles querem ir para o próximo andar. Aviso que eles ainda não vão encontrar o que estão procurando, porque este castelo é apenas uma casa de boneca, com a qual as constelações estão tocando. Você cantou um e Hai Hai. Olhe na direção deles e uma das meninas chama o homem. Chamando-o de professor, a criatura começa a morrer lentamente, continuando a dizer a eles que ele sinceramente deseja sorte no próximo andar. Quando de repente uma energia estranha aparece atrás dele, na forma de relâmpagos multicoloridos. Ela atinge o corpo da criatura com enorme força, explodindo, para o qual toda a equipe, junto com você, June Hook, olha com surpresa. As margaridas voam para longe da equipe. E uma das conversas de nós começa a dizer que não haverá spoilers. Caso contrário, será muito chato a conversa. No ar rir, e um deles estala o dedo. O personagem principal olha para as inúmeras notificações que apareceu na frente dele, que dizem que muitas constelações são afetadas pelas ações da encarnação de Eugene Hayek. As constelações do bem absoluto concordam com a decisão da encarnação de Eugene Hayek. Algumas constelações estão tristes com a queda do paraíso. E a multidão da constelação doou 150 mil moedas. Um novo aviso que apareceu diz que John derrotou o demônio marquês de Ryan Heights, pelo qual ele recebeu outras 150 mil moedas. E ele recebe um nível lendário. História chamada Paraíso Sem Esperança. Toda a equipe fica com as notificações que apareceram na frente deles, sendo ao lado do chamuscado, lugar onde a mesma marquise derrotada estava. O dragão voa contra o fundo do céu. Céu no castelo. Notificações que apareceram novamente indicam que Eugene, o lugar de Hyuk, no topo do Castelo Negro, foi alterado e ele recebeu um novo 10º cenário principal. 73 Rei Demônio está temporariamente desbloqueado. Olhando para a notificação, com uma expressão séria no rosto, o cara pensa consigo mesmo que, embora isso não fizesse parte dos planos, ele subiu nas fileiras do Castelo Negro coletado moedas e até recebeu uma dica para o próximo cenário. Então, o que está incomodando. O olhar do personagem principal é muito intenso. De repente, outras pessoas clicam nele, chamando-o de Salvador e fazendo-o olhar longe de suas notificações.
as pessoas começam a dizer grandes palavras de gratidão. E se não fosse por ele, eles não sabem o que teria acontecido. Jun-hyuk começa a tirar algo de sua capa. Ele olha para a mão e pensa consigo mesmo que ele entende tudo. Toda sua mão estava coberta de gotas de sangue. Ele pensa que não pensou por um segundo sobre salvar essas pessoas que são em pé, no fundo, em pé na frente do público, e pensando consigo mesmo. O protagonista continua a dizer que enquanto Ryan Haidt leia-os como sacrifícios necessários para seu paraíso. Juni considera-os negociando chips necessários para completar o cenário. E ele estava disposto a sacrificar menos para o bem maior. Pessoas comuns conversam com os guerreiros alto e cantado. Hai, hai. Mas Sennou estava olhando para algo de cima. Junto com Yahi, eles assistiram o dragão voando no céu. O personagem principal continua a pensar que ele tem um objetivo claro. E isso é para salvar o mundo, acabando com os cenários. Porque toda a sua vida ele tem balançado uma espada, segurando esta nobre intenção em seu coração, segurando sua mão ensanguentada no ar. Juni olhou para o lado se perguntando por que ele não conseguia imaginar a foto esperando ele no final dos cenários. O retrato do personagem principal está riscado. Um homem desconhecido se vira para Jun-hyuk, perguntando qual é o nome dele para o qual ele olhou para ele, olhando em diferentes direções, e respondeu o nome Kim Jakia, o fantasma do presente Kim. Jakia caiu em confusão e surpresa. Pendurado com a boca aberta, atrás do personagem principal, perguntando o que ele acabou de dizer. O cara olhou cuidadosamente no personagem principal do mangá e, sorrindo, perguntou qual era o nome dele. John esticou o olhar. An olhou para ele cuidadosamente com os dentes cerrados. Então ele olhou longe e olhou pensativamente para o chão. Momentos depois, os olhos do cais fantasmagórico se arregalaram depois que John apresentou si mesmo por seu nome, Doc pendurado no ar, ao lado do personagem principal do mangá. An olhou para ele com surpresa. O personagem principal ficou sombrio e perguntou o que era. Havia uma aldeia destruída ao redor do protagonista. O homem estendeu a mão com surpresa e perguntou ao personagem principal do mangá seu nome. E Doc abriu bem a boca e se perguntou por que ele mencionou seu nome um momento depois. Toda a multidão ao redor levantou as mãos e começou gritando o nome do personagem principal. E notificações anunciaram que uma nova conquista foi adicionado à sua quinta lenda. Os habitantes do paraíso se lembraria do protagonista, o libertador do paraíso. A lenda do solitário Messias tornou-se mais rica. Doc curvou-se ligeiramente, cerrou os dentes e olhou furiosamente com o personagem principal do mangá, perguntando o que ele estava fazendo. Decidiu culpar tudo nele. E a notificação relatou que a constelação Demônio como o Juiz de Fogo estava derramando lágrimas.
da manifestação da verdadeira amizade masculina. O personagem principal bruscamente virou a cabeça para o enorme dragão ao lado dele e percebeu em sua cabeça que esse egoísta não teria compartilhado seus louros com outras pessoas na vida e era improvável que ele tivesse. Decidiu se dar bem com ele depois de tudo que tinha acontecido. O dragão pousou no meio de uma aldeia destruída. Canela começou a descer lentamente do dragão e olhando para Sam. Perguntou por que ela estava procurando o protagonista. She nervosamente colocou a mão no cotovelo e murmurou, rangendo os dentes. O dragão abriu bem a boca e bocejou profundamente. Shen se aproximou do esquadrão e pediu que ele morresse. Jane moveu as mãos para os lados. E com a boca bem aberta perguntou, da mão de seu ente querido. Todo o esquadrão, incluindo o fantasma do personagem principal, olhou para ela com cuidado. Doc cerrou os dentes e, olhando atentamente para a garota ruiva. Pensei que ele não podia nem acreditar que filho tinha ouvido a profecia de Moira. Rai se aproximou da garota, olhou para ela com atenção e perguntou que não importa, então o tio ainda ressuscitará após a morte e Sam, olhando para ela com atenção, respondeu que nesse caso tudo vai funcionar bem, mas eles não sabem quantas vezes mais ele pode renascer. Quem abriu bem a boca, cruzou as mãos no peito e olhou com atenção. Notado diretamente que desde que a profecia era do Olimpo, seria difícil evitá-lo. Von colocou a mão ao lado dela, olhou em frente e perguntou com a boca larga, abra quem Doc mais amou. A garota de jaqueta branca colocou a mão na frente dela e notou que valia a pena começar com esta pergunta. E Jay, pelo contrário, levantou a mão. Então Von perguntou que ela sabia de algo. Ela estendeu a mão na frente dela cerrada, seus dentes, e respondeu que ela apenas pensou que era mais provável que ela... E Doc olhou para ela em surpresa e perguntou de onde veio esse absurdo. Olhou cuidadosamente diretamente e perguntou o que Doc estava fazendo com ela e Jay. Começou a se aproximar e respondeu que esse não era o ponto. Ela apenas usou a lógica Rai, colocou a mão no peito, abaixou a cabeça e acrescentou que, se você pensar sobre isso, ela é jovem, linda, bonito, bom com uma espada e simplesmente adorável em todas as frentes. Não importa como você olhe para ele, será difícil encontrar uma razão, porque não era ela, mas Von quem andou longe dela e sorrindo amplamente. Olhou para a garota ruiva e percebeu que parecia a ela que Doc amava Sam. A garota ruiva recuou um pouco e Von acrescentou que dificilmente havia um homem que poderia resistir à sua beleza. Doc era afinal o homem antes de mais nada. A garota de jaqueta branca moveu a mão na frente dela e olhando com atenção. Acrescentou diretamente que ao lado dela ele estava completamente transformado e areia. Com a boca aberta disse que eram colegas. Ele a ajudou tanto que nervosamente apontou o dedo.
para si mesma, e começou a suar, depois que Sam. Palavras que ela, pelo contrário. Pensei que seria ela. Parecia-lhe que ele era especialmente gentil com ela. A menina ruiva olhou cuidadosamente para o escuro. Menina de cabelo, e acrescentou que ela sempre lhe dá todos os tipos de equipamentos. E ela mesma começa a sorrir com mais frequência ao lado dele. Yvonne colocou as mãos frente dela e começou a rir nervosamente. Então Doc olhou cansadamente para isso e percebeu em sua cabeça que eles jogam como uma batata quente. Gal colocou a mão na frente dele. Abriu bem a boca. Eu não notei que ele não achava que isso era necessariamente o mesmo amor entre um homem e uma mulher. Todo o esquadrão virou-se para o cara e olhou para ele surpreso. Gal olhou para eles com atenção e percebeu que a família também se amava e vão dobrando os braços no peito. Percebi que era bastante lógico o que ele estava pensando. Sam Hain e riu levemente quando Gal disse que o irmão Doc o amava. Galinha colocou o punho na boca e tossiu, observando que talvez eles quisessem dizer camaradagem. O cara colocou a mão no queixo e disse. Sorriu e disse que se lembra. Como ele e o protagonista, treinados juntos pelo suor de sua testa. Ele diria que esta é a verdadeira amizade masculina. E todo o esquadrão se entregou, surpresa, e olhou na outra direção. Todo o esquadrão olhou para o protagonista do mangá. June virou seu olhar, bruscamente, e olhou para eles pensativamente. O personagem principal do mangá olhou para eles com raiva e perguntou o que eles estavam olhando. E vão perceber que isso era algum tipo de bobagem. Então, uma notificação apareceu que relatou que a constelação Demônio, como o juiz de fogo, estava balançando a cabeça furiosamente. Rai sorriu nervosamente e, tremendo, perguntou por que isso não era tão. No mesmo momento, Von fez a mesma cara e respondeu que claro que não. Canela levantou a mão e, olhando cuidadosamente para o esquadrão, pediu para o velar todo o esquadrão. Olhou para ela com surpresa. Depois que ela mencionou a encarnação do protagonista, Gal colocou os punhos na frente dele e gritou para contar tudo a ela. E estendendo a mão na frente dela, perguntou o que ela sabia e Shin nervosamente colocou a mão no cotovelo e perguntou por que não perguntar ao tio a loira. Menina levantou a cabeça e olhou cuidadosamente para o céu. Então, o personagem cruzou os braços sobre o peito, pelas costas da garota e sorriu nervosamente. Depois que ela disse que ele ouviu toda a conversa, Von olhou furiosamente, direto com os olhos vermelhos, e pediu para repetir. O personagem principal sentou-se em frente a eles. Tristemente abaixou a cabeça e uma notificação apareceu. Acima dele, informando-o que a constelação, que ainda não tem um nome, estava pedindo perdão. Von. Tudo começou a queimar de raiva e perguntou ao protagonista que ele estava realmente seguindo-os e a notificação. Respondeu que Doc pede perdão. Sinceramente,
pede perdão. Von cruzou os braços sobre o peito. Olhou com raiva para o protagonista. E perguntou quem ele amava galinha. Bruscamente virou a cabeça para o esquadrão e percebeu que talvez essa pessoa não estivesse entre eles. E a garota de jaqueta branca virou-se para ele e percebeu que era verdade que ele tinha ido a algum lugar, sozinho com aquela garota. Colocou a mão no queixo e perguntou, que eu acho que o nome dela era Ciano. E a areia arregalou os olhos e olhou para ela chateada. Então, o vermelho, menina de cabelo, virou-se bruscamente para o protagonista e perguntou que ele estava com ela agora. Doc, nervosamente, cerrou os punhos, fechou os olhos e, temerosamente anunciado através da notificação que ele não estava apaixonado por ninguém, Von sorriu amplamente e notou que ela precisava falar corretamente. Então ela colocou a mão para o lado, olhando atentamente para o protagonista. Acrescentou que ele ainda não está apaixonado. Destino diz que ele definitivamente se apaixonar por alguém e Doc tristemente abaixou a cabeça e perguntou: por que eles desistiram de sua vida pessoal? O personagem principal olhou para cima insatisfeito e ouviu perguntas que valia a pena mudar a questão. Que tipo de garotas ele gosta? Há que combina com o gosto dele. Então Doc se perguntou por que ele deveria responder a essas perguntas. O dragão estava cuidadosamente perto da queima, a aldeia, e olhou cuidadosamente para o esquadrão. Enquanto eles disseram que ele provavelmente estava pensando por que eles precisavam, mas isso foi extremamente pergunta importante, porque se ele se apaixonou por um deles, talvez eles fossem capazes de evitar esse destino. Von começou a rir nervosamente. Colocou a mão no peito e percebeu que, se ela estivesse de olho nele, ela poderia dizer imediatamente e o personagem principal. Abaixou a cabeça e se perguntou o que ela estava dirigindo. Doc olhou cuidadosamente no esquadrão e notado em seus pensamentos que suas palavras não eram sem significado. Destino é uma coisa poderosa, mas não pode ser chamado de aviso absolutamente inevitável. Apareceu na frente do rosto de Von, dizendo que o Doc não sabe. A garota de jaqueta branca nervosamente colocou a mão na testa e perguntou, onde havia tanto constrangimento, e G atrás dela levantou a cabeça para o céu. E com a boca bem aberta, gritou que ele pelo menos apreciou. Eles não adiantavam ser modestos. Quando a morte estava respirando nas costas, o personagem principal sorriu levemente, enviou uma notificação com a resposta que ele não queria e pensou que gastaria todas as suas moedas. Nas mensagens ela ficou toda nervosa depois que o protagonista disse que não conhece os sentimentos em seu coração. Então, uma notificação apareceu que disse que a constelação Prisioneiro do Golden Hoop está interessado em uma nova história, o Constellation Redone Trigger, interessado em sua decisão. Muitas constelações estão irritados com seu comportamento açucarado de baunilha. Um momento depois, o personagem principal sorriu docemente. Cruzou as mãos no colo. E centenas de notificações, com mensagens de outras constelações, correu
sobre sua cabeça. Então um aviso apareceu, dizendo que a constelação Demônio, como juiz de fogo, disse que teve uma ótima ideia. Olhou para esta notificação, surpresa, e parecia pensativo um momento depois. Um coração de ouro começou a cair do céu acima de sua cabeça e vom. Olhou com atenção. Então ela colocou a mão sob o coração e tentou pegá-lo. Von pegou um coração na mão com uma inscrição que ela precisava pressionar e uma notificação sobre as características de um item com um nome. Contador de simpatia apareceu na frente dela. Von bruscamente colocou o coração acima da cabeça e gritou que ela era um verdadeiro arcanjo. Ela estava cheia de generosidade e Doc, nervosamente, colocou a mão na cabeça e percebeu em seus pensamentos que este item custa 100.000 moedas, que apenas compradores do nível de platina e acima pode comprar no Tóquio por um AppSec. João colocou o pé no cadáver da criatura. A notificação disse que a constelação Demônio como fogo. Juiz recomenda fortemente, experimentando o contador e o esquadrão. Discutiram que deveriam começar com a irmã Von, porque ela tem o contador um momento depois. A garota de jaqueta branca pressionou o balcão e começou a fazer um som. Então uma notificação apareceu na frente de seu rosto, dizendo a ela que sua simpatia pontuação foi de 54, e Von perguntou como levá-lo. O próximo G levantou a mão e gritou que precisava tentar. A garota de cabelos escuros, com um sorriso malicioso, disse que ela deveria mostrar o que o protagonista sente por ela. A garota congelou. Surpresa, e todo o esquadrão perguntou o que havia. Jay olhou sombriamente para a notificação, que dizia que a pontuação de simpatia era de 6. E o personagem principal, atrás dele silenciosamente, fechou os olhos de vergonha. Gal pressionou o balcão e deu-lhe 49 pontos. Galinha pressionada em seguida com uma pontuação de 50 pontos. Shin pressionou lentamente o contador e mostrou 56 pontos. Então a menina loira sorriu docemente e notou que ela tinha mais. Jay ficou para o lado furiosamente, abaixou o olhar e disse, com os dentes cerrados, que Doc era uma cabra. E o personagem principal de ressaca sobre Shin. E percebeu que ela estava tão satisfeita. Uma mão, o contador, na mão de Sen, o ruivo. Garota virou-se para o personagem principal do mangá e percebeu que ele poderia fazer isso primeiro. June olhou para ela furiosamente. Cerrou a mandíbula e respondeu que ele não tinha tempo para coisas infantis. Sam congelou e olhou cuidadosamente para o lado. E a notificação que apareceu disse que a constelação Rainha das Trevas, a primavera, deu a encarnação do item especial do Papai Noel. Um momento depois, um cacho dourado começou a voar sobre a cabeça da menina. O cacho se enrolou perfeitamente no peito de Sam. Um momento depois, um vestido chique apareceu na garota. E Sam olhou para si mesma com surpresa. Doc olhou para ela nervosamente, com os olhos trêmulos, e perguntou: o que mais? Era Von. Cuidadosamente olhou para a garota e perguntou:
se este fosse um evento especial da constelação. O vestido parecia caro. E o personagem principal nervosamente abriu os braços. Porque? E gritou que estava